Fala, torcedor do Verdão. Uma grande notícia dessa quarta-feira: o Verdão está agitando demais o mercado da bola. Isso porque o Gabriel Jesus pode pintar sim no Verdão, viu? Por cerca de 30 milhões de reais. Um valor irrisório, na verdade, para um time, né, do tamanho e da força financeira do Verdão. Vamos fazer aqui novas atualizações aí com relação a esse jogador. E também o Palmeiras está querendo aí arrecadar cerca de 400 milhões de reais em negociações com jogadores, torcedor, é isso mesmo, uma bolada aí para o Verdão. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Voltamos no canal UOL, hora de falar do Palmeiras. Palmeiras que está com o mercado da bola ficando mais aquecido agora com a parada da Copa se aproximando. Tá pensando nos jogadores que podem ser vendidos. Até porque o Palmeiras, apesar de muito estruturado, de ter uma boa grana, claro, né? É sempre importante você manter ali o caixa muito equilibrado. Flávio Latifi também muito bem uniformizado com a camisa do UOL. Ele comprou pomada. Ele comprou... Ah, o bigode voltou! O bigode voltou! Olha lá o bigode dele. O bigode é um personagem à parte aqui neste programa. É, o bigode do Latifi e a panturrilha do Neymar. Vai ter... Quem é o setorista do bigode do Latifi é o VVC. Você é o setorista do bigode? Você apura? Sou. A gente dividiu o quarto. Entendi. Hoje tem bigode, hoje o bigode tá bom, hoje não tá, enfim. Hoje tá jogando bem. Latifi, meu amigo, tudo certo, querido? Boa tarde pra você. E vamos contar, né, essa notícia do Palmeiras. Será que alguns jogadores que vêm ali se destacando pelo Palmeiras podem ser negociados? Flaco Lopes, por exemplo, seleção argentina, Giai também, né, que devem estar aí, ser confirmados Alan, que não está na Copa do Mundo, mas é um ativo aí muito importante para o Palmeiras. Como é que tá isso? Boa tarde, Lu, Fabiola, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, né, o Palmeiras ele entende que tem jogadores muito valorizados, né, e que devem receber propostas nessa próxima janela de transferências. A gente falou no início da semana sobre a situação do Alan, que se destacou contra o Flamengo, e o Palmeiras quer algo na casa dos 40 milhões de euros para vender o jogador. Mas também tem outros atletas, né, dois deles da seleção argentina, que é o Flaco Lopes e o Giai, que ainda não estão confirmados na Copa, mas vivem essa expectativa. O Flaco, que já conviveu com outras convocações, o Giai, que apareceu surpreendentemente na última lista, ele disputa com o Montiel na lateral direito uma vaga na Copa, e ele vai para se apresentar ao Scaloni para poder participar dos jogos pré-Copa do Mundo e aí sim determinar essa lista dos jogadores que vão. Por isso, o Palmeiras imagina que o Giai, que é um jogador que, mesmo antes de chegar ao Palmeiras, já tinha o interesse do Atlético de Madrid, e o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a jogar no clube primeiro, ele pode pintar propostas interessantes. Ele já foi ligado a Roma em outra janela de transferência no ano passado, então é um jogador que, se for convocado, vai estar muito valorizado, e é aquilo, né? A Leila Pereira já falou algumas vezes de jogadores que titulares são inegociáveis, mas se chegar uma proposta muito acima do que o Palmeiras imagina, pode acontecer uma negociação. E o Flaco também vive situação parecida, né? Porque ele está indo para a terceira temporada como o artilheiro do Palmeiras, conseguiu chegar à seleção argentina, e é natural que várias equipes comecem a sondar o jogador. O Atlético de Madrid também foi outro clube que foi ligado ao Flaco pela imprensa argentina na última janela. Então, são atletas que podem estar fazendo sua despedida no Palmeiras com essa pausa. É claro que a intenção do Palmeiras não é perder seus titulares, mas a gente já falou aqui que a previsão de vendas do Palmeiras nesse ano é de 400 milhões. Então, com certeza, alguns jogadores vão ser negociados. E pensando em saída da Europa, Latifi, hoje, né, foi falado por alguns colegas aí que o Arsenal gostaria de contar com 5 milhões de libras para vender Gabriel Jesus. A gente tem, é claro, né, um jogador que tem uma relação histórica com o Palmeiras, então sempre que envolve alguma notícia de mercado e Gabriel Jesus, o palmeirense já fica ali de olho também. O que a gente tem nesse sentido? Pois é, Lu, o Gabriel Jesus, ele está em fim de contrato, né? Ele tem contrato com o Arsenal até no meio do ano que vem, tem mais um ano ainda, então começou a se especular que ele poderia sair do Arsenal, mas a situação do momento é que o Gabriel Jesus tem a intenção de terminar o contrato dele com o Arsenal até o meio do ano que vem,
a cidadania inglesa dele tá para sair nessa temporada, então o jogador ele pensa nisso também, e depois ele vai tomar a decisão que ele vai ser dono do seu próprio passe e vai escolher onde quer jogar. A intenção é que ele siga no futebol europeu. Ele tem sondagens da Itália e da Espanha, então nesse momento, até conversando com pessoas da diretoria do Palmeiras, quando eu cheguei com essa informação para eles de que na Inglaterra estava noticiando essa possível transferência do Gabriel Jesus, eles falaram, não, é mentira, a gente tem conversas constantes com o Gabriel Jesus, a gente tem muito interesse em contar com ele e sabe que não vai ser esse momento que ele vai retornar para o Palmeiras, apesar das diversas entrevistas que o Jesus deu nos últimos tempos, falando que queria retornar para o Palmeiras um dia. Até tem uma coisa que a conta é muito importante de fazer. 5 milhões de libras são 33 milhões de reais. O recorde de contratações do Palmeiras são Arias e Vitor Roque, 25 milhões de reais. 25 milhões de euros, perdão. De euros. O dinheiro não é barato, não é facinho. 33 milhões de reais é dinheiro pra caramba. Sem dúvida, é muito, muito dinheiro. Agora, olhando para o campo, Palmeiras tem jogo contra o Júnior Barranquilla ainda pela Libertadores, né? Vamos colocar aí na tela para a gente ver onde assistir para vocês acompanharem. Jogo quinta-feira, 7 da noite, contra o Júnior Barranquilla. Olha quem tá nos comentários! PVC! É o PVC! Marcelo Razan comenta, narra e eu comento. E transmissão amanhã. Paramount Plus. Aí, ó, a situação do Palmeiras no grupo, né? Tá com 8 pontos, Cerro Porteño com 10. A classificação tá muito próxima, né? Existe um risco, mas tá muito próxima. Agora tem que garantir, é bom, né? Que garanta primeiro lugar, Fá. Não, é classificado, gente, não tem condição, né? Aliás, a presidente falou que ela não trabalha com essa possibilidade, não tem a menor chance, né, Latifi? Ela falou que não trabalha com a possibilidade do Palmeiras se ele... Boa, é essa palavra que eu estava buscando. Obrigada, querido. É inconcebível, que ela foi muito, muito firme. Inconcebível o Palmeiras não passar para as fases de mata-mata da Copa Libertadores. Mas vai passar. Claro que o ideal é o primeiro do grupo, mas independentemente de ser primeiro ou segundo, vai passar. Latifi, obrigada pelas informações, hein? Até amanhã, então. Amanhã tem esse jogo, a gente vai falar muito sobre essa partida, né? Sobre como o Abel Ferreira pode montar o time do Palmeiras para enfrentar o Barranquilla. Valeu, querido! Obrigado, gente. Só um último recado. Já tem live do Palmeiras comigo e Paulo Malcini aqui no YouTube do All Sport. Aê! Boa, propaganda feita, hein? Boa. Timaço. Danilo Lavieri fugiu, é isso, Latifi? É porque ele tá na cobertura de seleção. Não vem defender, não. Não tem defesa. Chinelinho. Não vem, não, que você é puxar saco. Chinelinho. Chinelinho, cadê Danilo Lavieri na live do Palmeiras? Custava nada entrar na live. Eu vou cobrar ele. Não vem defender, não. Vem não, que você é filho, mas não pode defender, não. Beijo, Latifi, beijo pra você. Pois é, vamos falar muito sobre mercado da bola, né? Porque a parada da Copa tá chegando, os jogadores convocados podem se valorizar e também tem Gabriel Jesus de novo. Toda semana a gente tem que falar, massa. A gente querendo ou não, Gabriel Jesus estará como um dos temas dessa live, porque tem notícia nova e a gente vai explicar tudo para vocês. Amanhã o Palmeiras entra em campo para se classificar na Copa Libertadores, né? Um jogo que a gente também vai falar um pouco sobre e que marca essa despedida desses atletas convocados e um time, rapaz, esse time que a gente vai montar pro jogo contra a Chapecoense, fiquem por aqui, que vai ser com emoção, viu, Massa? Estarei lá no domingo no Allianz Parque. No Bank Park. No Bank Park, meu garoto, a gente vai se acostumando, né? Vamos lá, meu querido Flávio Latifi, vamos começar então com a notícia, sem nariz de cera, né? Assim que se fala no jornalismo, né? Deixando o que é mais importante para baixo, para encher linguiça, para enganar as pessoas, e não é isso que a gente quer fazer. Bom, agora, antes do meio-dia, mais ou menos, meio-dia e pouco, surgiu uma notícia de que o Arsenal estaria disposto a liberar o Gabriel Jesus pela quantia módica de 5 milhões de libras, que daria aí 30 e tantos milhões de reais. Eu, de bate-pronto, no outro CNPJ que trabalho, já falei, olha, se o Gabriel Jesus quiser jogar no Palmeiras com 29 anos, será muito bem-vindo, mas precisa ver a condição física dele, médica, física,
e precisa ver também, e sem que o Palmeiras tenha que desembolsar nenhum centavo por ele, porque o Palmeiras não vai vendê-lo depois por qualquer quantia. Então, está na hora de usar um pouco a cabeça neste caso. Porém, temos desdobramentos da história, e o Flávio Latifi, o Flávio Latifi é um cofre, ele sabe tudo, ele guarda tudo. Ainda bem que ele é um cofre aberto, ainda bem que não é um túmulo, né? Como diria. Então vamos lá, Latifi, vamos lá. Pega a notícia desde o início, vai na linha do tempo, explica tudo pra gente, tintim por tintim. Vamos lá. Pois é, turma, vamos lá. O Independent, um jornal bem importante na Inglaterra, publicou hoje a informação de que o Arsenal quer vender o Gabriel Jesus nessa janela de transferências e estaria disposto a liberar o jogador por 5 milhões de libras, que é um valor aceitável para o Palmeiras, né? Seria algo em torno de 35 milhões de reais, um valor que o Palmeiras está acostumado a gastar. O Palmeiras pagou 7 milhões de dólares no M. Martinez, né, Massa? A gente vai lembrar que são valores normais. E nessa matéria traz a informação de que são esperadas várias propostas de times do Brasileirão. E aí eu fui conversar com duas partes que interessam nessa notícia, que é tanto o pessoal que trabalha com Gabriel Jesus quanto o Palmeiras, né? Porque toda vez que a gente fala de Gabriel Jesus é impossível não mencionar o Palmeiras. Então, quando eu conversei com essas pessoas, primeiramente com o pessoal do Gabriel Jesus, o que eu ouvi foi: o Gabriel Jesus, ele realmente quer jogar mais. Ele deu uma entrevista para a ESPN falando que quer jogar mais. Só que, inicialmente, a ideia é ele cumprir o contrato que ele tem atualmente com o Arsenal, que é até o meio de 27. Ou seja, o Gabriel Jesus aí teria mais um ano para cumprir seu contrato e ganhando uma bela de algumas picanhas por mês, né, Massa? A gente já falou sobre o salário do Gabriel Jesus, que é bem alto. E o que acontece? Quando eu fui conversar ainda sobre isso, me alertaram. E tem mais um ponto. Falta a cidadania inglesa do Gabriel Jesus, sai esse ano ainda. Então existe essa questão burocrática que também interessa ao jogador que está na Inglaterra há muito tempo. Então a ideia inicial é ficar no Arsenal para cumprir esse contrato e aí ser o dono do próprio passe. O Gabriel Jesus, nesse momento, tem clubes interessados na Itália e na Espanha, mas inicialmente a ideia é seguir no Arsenal para terminar esse contrato. E até do lado do Palmeiras, quando eu fui atrás, né, porque quantas vezes a gente já ouviu com dirigentes do Palmeiras, não, o Gabriel Jesus vai voltar, a gente conversa sempre com ele, tá em contato. E aí quando eu cheguei com essa notícia da Inglaterra, eles falaram: é mentira, isso não vai acontecer e não vai ser agora que o Gabriel Jesus vai voltar para o Brasil, para o Palmeiras, ele vai seguir na Europa no próximo contrato dele. Bom, no próximo contrato, no novo contrato, certo? Não é só até o fim do contrato no ar. Beleza, porque também se sai a cidadania dele, aí, né, daqui a um ano pode ser que ele faça alguma reflexão a respeito disso. Ele vai ter 30 anos, né, perto dos 30 para 31, enfim, ele tem 29 agora. Ainda daria para pensar na contratação do Jesus e tenho certeza que o torcedor palmeirense receberia Jesus de braços abertos. Eu receberia novamente dos dois, o Jesus mesmo e o Gabriel, sem problema nenhum, desde que, repito, que o Palmeiras não tenha que pagar nada por ele, porque é um jogador que vive com problemas físicos, médicos, o calendário aqui no Brasil é complicado e não vai chegar com 24 anos, 23, 25, né? Vai chegar ali, né, mais idade. Aí alguém pode contra-argumentar: mas contratou o Paulinho por 18 de euros, operado, teve que operar de novo. Justamente para evitar esse tipo de risco com um jogador que você não vai negociar novamente, né? Então nessa hora tem que pensar um pouco no dinheiro do clube. É um negócio fundamental, importante para a gente deixar isso bem claro para vocês que estão acompanhando a gente, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, deixa o like aí, se inscreva no canal, hein? Mercado da bola, e começa, né? A gente sabe, eu trato sobre esse tema toda sexta-feira aqui no UOL, no Finanças do Esporte, né? Muito claro que o Palmeiras precisa ainda vender alguma coisinha aí, né, no meio do ano. O valor era de
400 milhões, né? Mas já entrou dinheiro, já vendeu Facundo, já tem coisa aí acontecendo, né? E vai ter que vender algum jogador, certo? Então, eu imagino que quem esteja na vitrine nesse momento seja o Flaco Lopes, pela idade, 24, né? Ele não vai ser negociado, ele não é um menino de 17 anos, 18 anos. Então, é uma coisa bem específica. E o Alan, que aí já é outra conversa, bem mais jovem e tal, e a gente sabe que tem interessados neles, né? A presidente Leila fez a parte dela, né? O que ela falou lá pro pessoal da ESPN? Falou, olha, o jogador está sob contrato e ponto final. Para que tenha uma negociação, as três partes precisam combinar e ajustar tudo isso. Então, me parece que não seja intenção do Palmeiras vendê-los, mas se pintar o preto no branco, principalmente com relação ao Flaco, eu imagino que o Palmeiras vá negociar por causa dos 24 anos que ele já tem. O que é que você tem de informação sobre isso? Perfeito. Esses três que você citou são os nomes que o Palmeiras entende que vão receber sondagens e propostas na próxima janela de transferência. O Alan já foi um nome que a diretoria segurou na última janela, né? Então tem essa questão de agora talvez tenha que ir, até porque o staff do jogador também fica preocupado de perder o bonde da Europa. O Alan ele já tem 22, né? Então é uma idade que os clubes europeus não apreciam tanto, eles gostam de tirar os meninos novos daqui, né? Hendrick, Estevão, Luiz Guilherme estão aí para provar. Então tem esse ponto. Agora, Gia e Flaco tem a questão da Copa do Mundo, né? Ela vai influenciar bastante no futuro dos dois. O Giai, ele ainda não está garantido, né? Ele foi convocado para os amistosos pré-Copa da Argentina e ele disputa a posição com Capaldo e o Montiel. O Montiel, ele não foi titular do River Plate contra o Belgrano, agora valendo o título no final de semana, e o Scaloni deu uma entrevista para a DS Sports, que é uma emissora argentina, e ele falou que vai levar quem está em um bom momento. E na minha visão, essa entrevista é algo positivo para o Giai, porque ele tem sido titular do Palmeiras e tem atuado com muita frequência. E se ele for convocado, existe essa questão de ele ser um jogador que antes de chegar ao Palmeiras já teve interesse do Atlético de Madrid, é um atleta que foi capitão na base da seleção argentina, então tudo isso agrega para que ele seja valorizado lá fora. E o Flaco a gente já sabe, né, Massa? Ele tá vindo para a terceira temporada como goleador máximo do Palmeiras, superou 20 gols nos últimos 2 anos, e agora com a seleção argentina é inevitável. Até tava vendo um comentarista da ESPN Argentina falando sobre o Flaco, e ele falando, não, o Flaco não pode faltar nessa lista, é um jogador que cresceu muito de produção aqui, e tomara que esteja, que aí o Palmeiras também vai receber propostas bem grandes por ele. Lembrando que na última janela o Atlético de Madrid também sondou a situação do jogador. O Salve Gus está mandando aqui, mas tem uma dúvida. Você acha que se o Abel ganhar Brasileiro, Libertadores e tal, ele sai do Brasil? Eu acho que não. Estou dizendo isso para vocês com tranquilidade. Eu acho que o Abel vai cumprir o contrato dele até o final do ano que vem, certo? Ele tem uma relação muito forte com a presidente Leila, a esposa do Abel com o Brasil, a família do Abel com o Brasil. Então, não vai ser de graça, não. Vou embora e tal, vou descansar. Não, agora, se vier um clube europeu razoavelmente bom, grande, né, que possa fazer uma proposta, aí ele vai conversar e tem, né, perspectiva de sair. Mas até aqui, gente, ele teve ali sim namoros, propostas, mas não foram clubes exatamente que possam fazer a diferença, certo? Então, eu não acredito nessa não, tá bom? O Wellington tá aqui e pergunta, Abel não vai ver que Luigi não serve no time? Diz o Wellington. Cara, uma hora ele vai ver, né? O Luigi não anda bem, né? Já faz tempo, certo? Então, é complicado. Gabi, como vai? Obrigado por me acompanhar aqui em todos os CNPJs. Tamo junto, vamos nessa. Eu até tenho que me policiar, senão eu acabo mudando de opinião, né? Falo de uma coisa no CNPJ e mudo no outro. Eu tenho que me policiar para a coisa funcionar e funcionar legal.
entendeu? Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação, uma grande atualização do mercado da bola do Verdão nessa quarta-feira e uma notícia que pegou todos os palmeirenses aí desprevenidos, essa grande notícia aí do Gabriel Jesus, um jogador que pode estar no mercado aí por cerca de 30 milhões de reais. Palmeiras já gastou muito mais em jogadores aí de muito menor qualidade ali do que o Gabriel Jesus, viu? Se for por esse preço, na minha opinião, a diretoria do Palmeiras tinha que contratar imediatamente. Apesar do jogador enfrentar algumas lesões aí nos últimos anos, é um jogador de bastante qualidade e a gente também tem que confiar no nosso departamento médico, que a gente sabe a qualidade, são muito competentes. Então, torcedor, na minha opinião, Palmeiras sim tinha que trazer o Gabriel Jesus. O jogador já mostrou um interesse. Agora, como a gente pôde acompanhar, tem vários clubes aí interessados no Gabriel Jesus, clubes europeus com certeza de segundo escalão. Agora, sinceramente, para ir para um clube europeu de segundo escalão, um jogador que está com 29 anos, está no auge ainda, um jogador muito novo, eu viria para o Palmeiras sem sombra de dúvidas. Palmeiras é um grande time, um time praticamente europeu aqui no continente sul-americano, não atrasa salário, paga os melhores salários do Brasil, tem uma estrutura gigantesca ali na academia de futebol, não deve ir para nenhum time de primeiro mundo. Então, torcedor, vamos aguardar. Mas eu espero que ele possa sim voltar para o Palmeiras e vestir essa grande camisa. Aí sim o Palmeiras, torcedor, vai subir demais de patamar no futebol brasileiro e também sul-americano, não é mesmo? Cairia com uma luva ali no time do Palmeiras. Logicamente, ia ter que disputar a posição, porque o Palmeiras é uma verdadeira seleção, ainda mais com o Paulinho voltando, está vivendo uma grande fase, marcou gol na última partida. Tomara que ele possa emendar uma grande sequência de jogos, porque aí a gente vai ter um dos melhores atacantes do Brasil, pode ter certeza. Agora, com relação a vendas, tomara que a diretoria do Palmeiras não venda jogadores ali titulares do Verdão, viu? Abel Ferreira não vai gostar nada disso. E se for vender, que venda muito caro. Aí sim, vai compensar e que possa, né, trazer jogadores à altura no lugar desses que vão ser vendidos. E aí, torcedor, o que você tá achando desse mercado da bola do Verdão nessa quarta-feira, que está muito agitado, como a gente pôde acompanhar? E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então, até uma próxima.